Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 39 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro. Veja agora os destaques de hoje. Carga pesada chega ao fim da linha. Polícia prendeu quadrilha que assaltava caminhões e depósitos de lojas aqui no estado. Eles eram conhecidos pela violência. Flagrante de extrema covardia, bandidos metralham uma residência em Bento Gonçalves, na Serra. Quer saber o que eles pretendiam com tanto tiro? Fique ligado. Auxílio emergencial, tem dinheiro na conta. Saiba quem pode receber a parcela hoje e também quais agências da Caixa Econômica vão abrir neste sábado. A Copa Libertadores é nossa! E está cada vez mais perto. Faltam 5 dias para a maior competição da América. Está preparado para uma cobertura diferenciada e mais do que especial? Participe facebook.com/SBTRS oficial. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1 da tarde, já está no ar. Que privilégio poder dar essa notícia para vocês. É isso mesmo, a Copa Libertadores da América é do SBT. Olha, daqui a pouco o Glauco Pazza, o Jeremias Werneck, eles vêm com todas as informações da dupla Grenal para a principal competição do ano. Aliás, é uma competição desejada por todos os clubes de toda a América pela sua importância. E lembrando que Inter e Grêmio e Internacional, eles são times sempre muito favoritos e mais que isso, né? Se especializaram nesta competição. Um orgulho para todos nós, para toda a família do SBT, que agora vai entregar as competições na sua casa. Nós vamos a um rápido intervalo, muito rápido, e voltamos em seguida com muitas informações a respeito das transmissões das partidas aqui pelo SBT. E nós temos ainda muitos assuntos. Hoje é dia do auxílio emergencial também. Nós vamos honrar com a nossa tradição gaúcha, vamos ter uma participação direto, né, do nosso galpão, do nosso piquete, e também nós vamos falar das últimas notícias da manhã dessa sexta-feira. Rápido intervalo e a gente já volta. Fica aí. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 46 minutos. Eu tenho um recado muito importante para todos vocês. Vamos falar de saúde mental. Alguns especialistas afirmam que nós estamos vivendo uma chamada de quarta onda da pandemia do Covid-19, que além de todos os dados, né, que nós já conhecemos, tem causado estresse, ansiedade e depressão em muitas pessoas. Em resposta, nós precisamos agir e valorizar ainda mais a saúde mental, saúde emocional e tudo o que a envolve, né? Instituições e profissionais especializados. O Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, fez a sua parte e lançou uma campanha Queremos Hospital São Pedro na mente e no coração, que vem mobilizando instituições, agentes midiáticos e a sociedade em geral, com o intuito de valorizar o hospital e sua história. O São Pedro, ele tem 146 anos de história, imagine só, e é referência para 88 cidades, sendo o único hospital com leitos infantis especializados da região. Acesse as redes sociais @Simers_RS e saiba mais sobre esta campanha. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, 11 horas e 47 minutos. A Libertadores é nossa do SBT. Vamos falar de esporte? Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Bom dia, meus irmãos Glauco Pazza e Jeremias Werneck. Que bacana, que emocionante a gente poder dar essa notícia para os nossos telespectadores, não é verdade, gente? Sensacional! Bom dia a todos, bom dia Jeremias, bom dia André. E gostei muito dessa A Libertadores é nossa, essa declaração. Porque afinal de contas a competição termina lá em 2021, mas já tem um campeão, o time do SBT. É ou não é? Mas olha só, Jeremias, André, eu convido vocês para sentir o gostinho do que é a Libertadores, tá? Só o gostinho. Quer ver? Bota aí no ar. Se liga na novidade que o SBT está trazendo. Libertadores.
Você não entendeu errado. A competição mais disputada do continente. Agora tá de casa nova. 7 times brasileiros. Com um só sonho. Para aí, dá uma segurada. Calma, eu sei que é muita coisa para esses coraçõezinhos aí. Daqui a pouco a gente continua com essa história. Ai, que orgulho, né, Jeremias, fazer parte desse time, campeão já, como eu disse. Mas antes disso, vamos falar de brasileiro, porque a Libertadores vai voltar no meio da próxima semana. A gente vai falar das transmissões, muita coisa, hein? Calma, vamos falar primeiro então de brasileiro. Uma rodada o alívio, né? 100%, alívio, rodada 100%. Ô, André, é mês farroupilha, né? Mas... Então, a gente deu de relho. Olha o relho aí, ó. Olha aí, gauchito. Esse é o gauchito. Usa pantufa, mas é gauchito. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo Grêmio, que respirou aliviado. Mas Grêmio... não foi bem assim, né? No início estava tenso. Na verdade, assim, começou mal. Sabe aquele tombo de mão no bolso? Coisa feia? Foi o Grêmio no começo do jogo. Aí depois melhorou, o Alisson fez este gol aí, 1-0, e as coisas mudaram completamente. O Grêmio fez 2 com o Darlan e dominou grande parte da partida, apesar de estar com um time misto. Jeremias, você esperava tudo isso após tanta turbulência no tricolor, hein? Não. André, Glauco, eu não esperava. E sabe o que é o mais curioso? O Grêmio não jogava bem quando fez o gol. Aí fez o gol, parece que ligou uma chavezinha, sabe? Tec. Virou a chave. E aí, tá bem. Começou a jogar bem. O Grêmio sai da Bahia com uma vitória, com o Alisson jogando bem, com mais pontos na tabela e um fôlego. Sabe quando respira fundo assim? Eu sei. Tá? Eu sei, porque eu já tive essa oportunidade. Respira fundo, meu Deus do céu. Olha só, quebrou o jejum, né? Quebrou o jejum, né, Jeremias? Um baita de uma acarajé para quebrar aquela sequência, aquele jejum que estava desgastando o grupo, né? Tá aí a prova de que a questão emocional, como ela é forte, né? Porque, de fato, acompanhando assim, e foi geral esse comentário da mudança de atitude do grupo, da equipe, a partir desse primeiro gol, quer dizer, o alívio, que a pressão estava em cima justamente disso, né? Não, e o Grêmio estava na zona de rebaixamento, né? E deu um pulo. Agora está em que posição, Jeremias? Em 10º, né? Meio da tabela. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pedir aqui no ar, vocês me dizem se rola ou não. Eu não tô vendo, tá? Bota o primeiro gol do Grêmio aí. E observa André e Glauco. Que eu vou dizer pra vocês uma coisa, tem um aspecto emocional, mas esse lance do primeiro gol, isso aí é jogada ensaiada. Essa bola, esse lateral longo pra dentro da área é trabalho do treino. Então isso é uma das coisas que mais chamou atenção. Os torcedores do Grêmio, a gente aqui da opinião pública, eles da imprensa aí, o Glauco Pazza, diziam que o Grêmio não treinava. Essa jogada do primeiro gol do Grêmio, isso é treino. Essa bola para a área, pro Diego Souza dar para trás e o Alisson pegar, isso é treino. Aliás, uma crítica tão grande em relação a este Grêmio do Renato, que não teria treino, né? Que o técnico não comandaria treinos. Mas olha, jogada de treino. Culpa de vocês aí, ó. Jeremias, André. Eu não. Que é dos times daqueles jornalistas que ficam aqui, ó, porque é André Far, né? Agora, o Renato aproveitou para responder a respeito de turbulências que foram causadas no grupo, ou teriam sido causadas no grupo gremista nos últimos dias. Ouve aí o que falou o comandante tricolor. Ao invés de pessoas de imprensa colocarem para cima não só o Grêmio, mas o futebol gaúcho, as pessoas começam a achar coisinhas que não existem e não existem aqui dentro do Grêmio. Muitos clubes não são campeões há muitos anos, há alguns anos, e não é indireta para o Internacional, não é indireta, não. É para alguns clubes que, infelizmente, não têm sido campeões nos últimos anos e não tem essa crise que algumas pessoas tentam colocar aqui dentro do Grêmio. Então, para essas pessoas, pode ficar tranquilo que essas coisas que tentam atormentar o nosso grupo, elas não vão entrar no grupo do Grêmio. Desabafo. Tem uma carta aí, André. Destinatário Jeremias Werneck. É tudo contigo, Jeremias. Tá. Eu que cheguei aqui e disse, o pessoal anda falando que o Grêmio tá mal,
com a gravata vermelha, com a língua no pescoço. Fui eu que falei. Mas só um pouquinho, né? Com todo o respeito ao Renato, o trabalho que ele faz no Grêmio, mas, afinal de contas, a situação ela era para um time do tamanho do Grêmio, não era uma situação normal. Obviamente que se faz... internamente o Grêmio questiona o que estava acontecendo. Tanto é que o próprio presidente do Grêmio, nessas últimas viagens, acompanhou de perto, não foi verdade? Ele estava junto, não era? Ele acompanhou e deu entrevista. O presidente dá entrevista, ou ele vai fazer um anúncio, que não fez, ou ele vai blindar, no sentido de coloca a cara dele para bater e não a dos jogadores e do treinador. É muito fácil, e o Renato está no papel dele, de chegar e dizer, criar uma tempestade em copo d'água, que o Glauco disse que meu time não corre, que o Jeremias disse que eu não treino, tira o e Glauco. Ele tira o Glauco. Ô, Jeremias. Aconteceu, essa pressão aconteceu, André. Jeremias. Eu não acordei aqui e inventei isso na minha cabeça. Olha só, me dá só um tempinho, muita gente batendo na porta, entrando aqui com a gente agora, sejam bem-vindos. Estamos no SBT Esporte conversando com o Glauco e com o Jeremias sobre agora, né, a vitória da dupla Grenal nas partidas de ontem, mas esperem que daqui a pouco a gente vai dar detalhes da Libertadores, que agora é do SBT e é com muito orgulho que a gente faz este anúncio, né, oficial. Já tem na semana que vem partida aqui pelo SBT. Já os nossos colegas Jeremias e também o Glauco em seguida vão trazer mais detalhes. Agora 11h55, faltando 5 para o meio-dia, e a discussão é sobre a polêmica, sim, envolvendo o Grêmio. E agora, né, respira aliviado, porque assim, ó, o resultado foi positivo, não há dúvida disso. Agora, e se não tivesse sido um resultado positivo? Quer dizer, é uma crise que ia se agravar, né? Não, e a própria situação na tabela, a gente brincou bastante, brinca com essa situação, o esporte se dá, né? Essa condição da gente brincar com as coisas, mas agora falando sério, a cobrança do torcedor gremista nas redes sociais era enorme, muita gente pedindo a saída do Renato. Agora veja o que faz um resultado como este, né, André? Muda tudo. Muda da água para o vinho. Exato. E agora, sim, e aí o próprio time, como vocês chamaram a atenção, virou a chave a partir do primeiro gol. Agora, sem dúvida. É um comportamento também que, assim, ó, foi -1, né, deu tudo certo, e agora também tem a próxima partida. Também é importante. Pois é, o Grêmio volta a campo neste final de semana, tá? Enfrenta o Fortaleza em casa, jogo na Arena, tá? Vamos ver aí se o Renato vai poupar jogador, porque semana que vem tem Libertadores, aliás, tem SBT da América. Mas calma, segura o coração, porque a gente vai falar agora do líder. Não é só segue o líder, é seca o líder, porque tá todo mundo secando o líder Internacional, mas o Inter não deu chance. Todo mundo não. Venceu todo mais uma. Não. Fica quieto aí que eu não te chamei. Calma, espera aí. Eu não tô secando. Vamos parar pra vocês dois brigar. Ó o relho, cadê o relho? Olha aí, ó. O relho. Adivinha, fica quieto vocês dois. Adivinha quem é que construiu a vitória do Internacional? Que, aliás, deixou o Inter 3 pontos à frente do segundo colocado, ou seja, conseguiu uma margem ali interessante. Thiago Galhardo. Jeremias é Thiago Goliardo, como muita gente está dizendo, e mais 10. Quanto a isso, não tem dúvida nenhuma, né? Não, com certeza. E todos nós estamos vendo o Thiago Galhardo jogador e a pessoa, né? A figura pública do Thiago Galhardo, quando ele se manifesta. Então, assim, hoje... Ele deu uma entrevista depois do jogo, uma entrevista coletiva falando, e ele é muito bem articulado, né, André? Incrível, então, assim, hein? Incrível. Ele tá decidindo e ele é um cara articulado. Ele tem uma personalidade. Então não tem como não torcer pro Thiago Galhardo, sabe? Para que ele tenha êxito, para que ele tenha sucesso. Porque ele também representa uma mensagem pro torcedor, para quem assiste futebol. Então, eu tô muito feliz com o momento que o Thiago Galhardo está vivendo, com o que ele está fazendo com o Internacional. E ele salvou o Inter contra o Ceará, né? Salvou não, pegou pela mão e disse, vamos acordar, gente, vamos acordar. Bom, ele colocou o Inter num momento histórico, não é verdade? Exatamente. Momento histórico, André Glauco, porque o Inter é líder por 5 rodadas seguidas. Isso não acontecia desde 2009. 2009. E é a segunda vez na história dos pontos corridos que o Inter consegue isso. Ou seja... Esse Inter do Cudê, do Thiago Galhardo, já é histórico. É um Inter que tem o melhor ataque, a melhor defesa e o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Thiago Galhardo, com 8 gols. Alguma coisa a questionar? Nada, né? É bem verdade que o Inter começou meio
sonolento. Ontem estava, né, cesteou até mais tarde e começou a jogar só no segundo tempo, mas fez o seu papel. Algum Ganhou. efeito? Algum efeito especial desse cansaço aí? Porque quem reclamava de cansaço era o Renato, né? Pois é. Será que contamina esse negócio, hein? Não sei. Olha, eu sei que o time estava muito lento, estava preguiçoso e a partir do gol, no segundo tempo aí tudo mudou. O Inter que volta a campo também no domingo para jogar contra o Lanterna, o Goiás, fora de casa. O Inter, que também tem Libertadores no meio da outra semana, SBT da América, atenção. Pois é, então não se sabe exatamente que time vai a campo do Internacional, mas tem, como eu disse, 3 pontinhos de gordura na liderança em relação ao Flamengo, que é o segundo colocado, e o Inter vai enfrentar o Lanterna. Seria uma boa oportunidade para manter a liderança ainda com distanciamento, né? Distanciamento muito importante na pandemia. Fábio. Verdade, gurizada. Agora também a gente está chegando meio-dia, muitas pessoas nos acompanhando aqui, chegando com a gente, damos as boas-vindas a todos. Nós em seguida vamos falar mais ainda de esporte, principalmente o destaque ontem, acho que a gente pode destacar assim, do Grêmio e do Inter ontem, o que vocês acham mais importante. Depois a gente vai falar da Libertadores da América, porque a América é nossa aqui do SBT. Mas antes eu quero chamar a atenção porque aconteceu lá em Bento Gonçalves, na Serra. Olhem só essa imagem, prestem atenção na frente desta casa o que aconteceu. O pessoal chega extremamente bem armado, inclusive. E olha só, a gente tem o áudio. Tem áudio ou não tem? Acho que não tem áudio, né? Mas é um tiroteio em frente a uma residência e isso foi em Bento Gonçalves, na Serra. Até a gente observa, não tem uma pessoa ali na sacada? Tem, olha ali, ó. Tem uma pessoa na sacada em cima. É uma pessoa? É um cachorro? Parecia uma pessoa. É um cachorro. Imagina o desespero do cãozinho. Eu achei até que fosse uma pessoa, mas daqui a pouco a gente volta a falar desse caso que aconteceu lá em Bento Gonçalves, na Serra. Muito bem, voltamos a falar do esporte. O destaque de vocês, então, na partida de ontem, rapidamente, de Inter Internacional. Destaque positivo. Fale, Jeremias. O Thiago Galhardo e o Saravia, né? O Saravia jogou muita bola mais uma vez. Thiago Galhardo, líder, o avalista, o fiador da liderança do Internacional, além do Eduardo Cudê. Eu sou fã do Cudê. Pois é, isso que ele foi criticado até, né? Já estava começando a ser criticado quando também o Inter virou a chave, não é verdade? Mas aí também, até pegar o ritmo, o pessoal estava parado por causa da pandemia e tudo mais. Quem está no futebol e não quer ser criticado, vai trabalhar. Aí vai trabalhar em TV. Vender pipoca. E mesmo assim. Ou vai ser criticado no futebol, ou então muda. Vai também na TV, vai ser criticado. Também. Bastante. Ô, André. Oi, diga lá. Tá pronto para entrar no time ou não? Vamos lá, eu tô pronto sempre. Vai se fardar. Eu imagino o André jogando no time do SBT, hein? Na verdade, ele não vai jogar. Ele não vai jogar porque ele vai cuidar da arbitragem. Ele é o André VAR. Mas espera aí só um pouquinho. Eu tenho o maior orgulho de dizer que quando eu fui trabalhar com o Glauco, inclusive, eu fui contratado para trabalhar no esporte. Eu apresentei esporte, inclusive eu fazia os intervalos dos jogos. Por isso verdade, que eu TV aprendi preto e branco, bola de couro. Com imagina, o Jeremias. O Charles Miller ainda. Jeremias quase, usava chupeta. É um negócio lindo isso aí, né? Vamos parar por aí, tá? Porque tá me dando. O VAR como... Não, mas sabe que o isso. André como VAR, elegante, todo de preto, né? Mas sabe que isso traz na memória, e foi nessa época que a gente se conheceu, eu e o Glauco, e como é bom essa convivência com o esporte, ainda mais numa Libertadores da América, Glauco. É verdade. Libertadores é aquela palavrinha mágica que é difícil de traduzir. A gente tentou nessas imagens aí. Acompanhe. Substituição na equipe de transmissão da competição mais importante do continente. É tudo nosso até 2022. A emoção de sempre agora está de casa nova. Parabéns ao SBT por comprar esses direitos aí de transmitir a Libertadores. É uma competição muito importante para os clubes brasileiros e todo mundo quer ganhar, é uma competição muito difícil. A partir de agora, o SBT vai transmitir 2 jogos da Libertadores toda semana, sempre nas noites de quarta-feira. Os primeiros confrontos exibidos serão entre Palmeiras e Bolívar e Universidade Católica e Grêmio, pela 3ª rodada da fase de grupos.
Além de Palmeiras, o brasileiro com melhor campanha até agora, e Grêmio, estão na briga São Paulo, Internacional, Atlético Paranaense, Santos e Flamengo. O time carioca é o atual campeão, depois de um jogo inesquecível contra os argentinos do River Plate. Até os 43 minutos do segundo tempo, o rubro-negro perdia por 1-0. Marcou 2 gols antes do apito final e levantou a taça. São 61 anos de disputa, 19 títulos espalhados por 10 dos principais clubes brasileiros. Ela é muito competitiva, mas ela é gostosa de ser jogada porque marca muita história dentro do cenário do futebol sul-americano, né? Só de 2010 para cá foram 6 conquistas. A Libertadores, ela mexe com várias culturas, né? São culturas diferentes, as pessoas, forma de jogar futebol diferente, estruturas diferentes. Você encontra times com uma competitividade diferente do que a gente tem no Brasil. Às vezes não é tão bom tecnicamente, mas te endurece muito. A Conmebol anunciou o acordo por meio de um comunicado e diz que a aliança com uma das emissoras mais importantes do país vai permitir que o esporte chegue a mais brasileiros. Esse alcance nacional foi comprovado pelo sucesso da transmissão da final do Campeonato Carioca. Do Flamengo! Um Fla-Flu na tela e uma audiência de respeito. Esporte popular, emissora popular, uma tabelinha que não tem como não dar certo. Uau! Que show! Não, aquela frase ali da Conmebol, vamos botar só a frase que eles, na hora do anúncio, é uma frase de peso, né? Ela demonstra, revela toda a imponência e a importância dessa competição. Olha só, esta aliança nos permitirá levar a emoção da glória eterna a mais torcedores no território brasileiro, Conmebol e SBT, com a Libertadores da América. Que show! Que coisa maravilhosa. De um jeito que só o SBT sabe fazer, tá? Porque a gente tem acompanhado aí várias competições, mas aqui você vai ter um gostinho especial e outra, muita atenção para a dupla Grenal. Aliás, quarta-feira que vem tem Grêmio em campo, como a gente já mostrou aí. Universidade Católica do Chile contra o Grêmio. Jeremias Werneck. Este Grêmio que volta, aliás, Grêmio e Inter, né? Depois de tanto tempo de parada, continuam sendo favoritos, né, Jeremias? André, Glauco, vou resumir para vocês como é que eu tô, tá? Olha aqui, ó. Já tô com o calendário. Eu também já tenho aqui, já peguei o calendário também. Ó, tô marcando os dias para a volta da Libertadores e para a estreia da Libertadores aqui no SBT. Olha, a notícia, assim, ó, me encheu de alegria, de euforia. Eu tenho uma relação toda especial com a Libertadores, como todos os gaúchos, né? Grêmio Internacional tem 5 títulos, então é evidente que eles entram com outro status, Glauco. Eu tava fazendo as contas, o Brasil tem 19 títulos. Aqui a gente tem 5. Só São Paulo tem mais do que a gente. Mas São Paulo tem 4 clubes, sabe? Então, a Libertadores tem muita cara de Grêmio Internacional. A dupla Grenal tem muita cara da Libertadores. O Grêmio que desbravou lá em 83, o Grêmio que foi bi com o Filipão, e o time do Filipão marcou a época e hoje está na memória afetiva de todos os brasileiros. Quem não torcia pro Grêmio odiou aquele time, quem torce pro Grêmio ama aquele time. O Inter, que ganhou 2 Libertadores no intervalo de 4 anos. Sabe o que é isso? Ganhar 2 Libertadores no intervalo de 4 anos, sendo que o clube nunca tinha vencido. Então, assim, Grêmio Internacional tem uma relação diferente com a Libertadores. Também com a nossa relação cultural, né, André? Argentina, Uruguai. Me diz o que tem dia 23. Dia 23 tem Grenal, cara. Só isso, né? Importante. Só super isso. Importante. Ô, Jeremias, a gente estava acompanhando ali agora, faz tanto tempo que a Libertadores teve que parar por causa da pandemia. Vamos relembrar como é que tá a situação do grupo, né? Que é o grupo E, em que Inter e Grêmio estão. Que eu não lembro mais também. Não lembra, né? Pois é, e depois falam de mim, que eu sou velho. Tá bom. Olha só, o Inter é líder do grupo E, tem 4 pontos, mas o Grêmio também tem os mesmos 4 pontos. Aí, pelos critérios, fica... Não, olha só, eles estão rigorosamente com os mesmos números. Que coisa, rapaz. Eles vivem se copiando. Enfim, em terceiro lugar, o América de Cali, da Colômbia. E em quarto, a Universidade Católica do Chile.
Agora, você lembra como é que foram os jogos antes da parada? Também não, né? Só para, puxa pela memória. Inter 3, Universidade Católica 0. O Inter começou arrasando, tá? E o América de Cali recebeu o Grêmio lá na primeira rodada e perdeu em casa. O Tricolor foi lá e aplicou 2-0 no América de Cali. Aí depois, na segunda rodada, Universidade e América jogaram, a Universidade perdeu por 2-1. E aí teve aquele Grenal, né? O Grenal que, infelizmente, o pessoal trocou a bola pelo boxe. Ah, foi, Mas verdade. é Grenal, meu amigo. Tomara que agora não aconteça briga, nada, só futebol mesmo. E a gente vai estar lá acompanhando tudo, Jeremias, André. Que show, gente, que show. Inclusive com transmissão já na semana que vem aqui para o Sul. Dia 23 do Grenal, antes dessa estreia da Libertadores. Essa rodada agora da próxima semana, dia 16, é importantíssima. O Grêmio lá e o Inter aqui contra o América de Cali, o Grêmio lá no Chile contra a Católica e o Inter aqui. E aí eles podem chegar rigorosamente empatados no Grenal ou alguém com vantagem na liderança, né? E claro, se eles pontuarem, se eles ficaram muito perto da classificação para as oitavas, os dois, né? E aí os outros, os gringos vão ficar fora. Eu quero só lembrar que, para não me cornetearem, que o Grêmio ganhou também em 17, né? O Grêmio ganhou a Libertadores em 2017 com o Renato, com o Arthur, com o Luan. Então, reforçando essa identidade Grenal com a Libertadores. Bom, agora meio-dia e 10 minutos, quase meio-dia e 10, né? Meio-dia e 9. Meio-dia e 10 agora. Para quem está chegando, nós estamos falando da Libertadores da América. Faltam 5 dias, transmissão a partir de agora até 2022, nesta parceria do SBT com a Comebol. Então, nós vamos transmitir a Libertadores da América. Vamos continuar falando agora sobre a Libertadores, mas já chamando a atenção para 7 integrantes de uma quadrilha que foram presos numa operação e eles que tinham toda uma... Essa quadrilha, ela atuava de maneira muito organizada e atacava depósitos de determinadas empresas. Então teve essa operação, eles estavam extremamente armados. Em seguida a gente traz detalhes do que aconteceu. Voltamos aqui para falar da Libertadores da América, que, como disse, eu acho que foi o Alex que falou há pouco ali, me ajudem, essa troca de culturas, né? Isso. Essa mistura, são quantos países que participam da Libertadores, né? Quer dizer, tem essa troca aí de cultura, de hábitos, enfim, quer dizer, é algo que é muito valorizado, né? Pelas equipes, pelos jogadores também, na verdade. E eu vou te dizer o seguinte, André, e o Jeremias já sabe muito bem disso, né? O Brasil ainda, o principal cartão de visitas é o futebol, né? A gente tem uma projeção imensa. Quando um time brasileiro chega lá fora, todo mundo fica, um time brasileiro, né? Ganhar uma Libertadores jogando é sensacional. Ganhar uma Libertadores treinando também. Agora, quem ganhou das duas formas? Tem mais um recado aí. Olha só. Parabéns ao SBT por comprar esses direitos aí de transmitir a Libertadores. É uma competição muito importante para os clubes brasileiros. E todo mundo quer ganhar, é uma competição muito difícil e é sempre bom a transmissão pela TV aberta para que o público possa ver todos os clubes brasileiros disputando essa competição que é muito boa de se jogar. E já na estreia, próxima semana, com o Grêmio na Libertadores, então a gente fica bastante felizes, né? Por saber que o público brasileiro, em especial a nossa torcida do Grêmio, vai poder nos assistir. E como falei, é uma competição muito importante, até porque eu já disputei várias Libertadores como jogador, já sou campeão como jogador e também, como todo mundo sabe, campeão da Libertadores como treinador do Grêmio. Então, parabéns a vocês, feliz com essa notícia e eu tenho certeza que estaremos juntos nessa Libertadores e com bastante sucesso. Um abraço. Muito obrigado ao Renato, né? Ficamos honrados com a participação do Renato Portaluppi. De fato, ele tem uma história, e que história na Libertadores, Jeremias. Quem também tem muita história em Libertadores é o Glauco. Vou perguntar qual foi a cidade mais exótica que tu já foi, Glauco, cobrindo Libertadores? Huánuco, no interior do Peru. Onde é que fica? Foi bem complicado, mas tem muita história. Mas por quê? Agora fiquei curioso. Foi bem complicado, vamos mudar de assunto. É porque a gente pediu a internet para mandar o material para o Brasil e o cara do hotel apareceu com 2 fios, entregou para a gente.
Eu e o MacGyver, o que eu vou fazer com 2 fios, meu amigo? Ele disse, é o que a gente tem de internet. E aí a gente teve que fazer uma enjambração. E lá, funcionou? Enfim. Funcionou, mas a passos de tartaruga. Eu acho que 1 minuto demorou quase 10 horas para chegar no Brasil. Mas é assim, Libertadores a gente conhece várias culturas, né? Lugares diferentes e é muito legal isso aí. É a competição mais importante do continente. Só isso já basta, né, André? E para os jornalistas também, né? Tu conhece aí colegas de outros países, né? Assim como o amigo do Jeremias Werneck, aqui o argentino, né, Jeremias? Mas também... Ontem de noite eu estava falando com colegas. Eu estava falando, inclusive, com a Comebol para ver o negócio das listas, né? Grêmio Inter tem que atualizar a lista de inscritos e tal. E aí um colega lá do Paraguai estava falando, que legal, tal. Tipo, 3 finais de Libertadores, né? 2010 o Inter contra o Chivas, 2011 Santos e Peñarol no Uruguai, que na época tinha um vulcão, lembra que o vulcão entrou em atividade, fechou o espaço aéreo? Sim, porque tinha as nuvens, né? Isso, então aí eu fui deslocado aqui de Porto Alegre para o Uruguai, cobri Santos e Peñarol. E em 2017 também sofri com a internet, mas na Argentina, imagina. Não foi no Peru como o Glauco, foi na Argentina sofri com a internet. Então, assim, a Libertadores ela tem a competitividade, a representatividade e ela tem essa coisa também, o clima dela, né? Ela tem esse pacote que envolve ela também. E agora tem muita história. E agora esse presente. Vamos repetir o que nós vamos ter na tela do SBT a partir da semana que vem. Vamos ter as transmissões da dupla. Começando por Universidade Católica e Grêmio. Aí o torcedor colorado, poxa, e o Inter? Vai ter Inter, calma, é uma coisa por vez, um passo depois do outro. O torcedor já começou a ligar pra gente aqui, como a gente gosta de aperitivo, né? A gente apresentou ali o aperitivo da Libertadores e eles querem mais. Então a gente vai mostrar mais do que vai ser a Libertadores aqui no SBT. Vê aí. Se liga na novidade que o SBT tá trazendo. Libertadores. Você não entendeu errado. A competição mais disputada do continente. Agora tá de casa nova. 7 times brasileiros. Com um só sonho. Levantar a taça Libertadores da América. Jogando no Maracanã. Tá pensando o quê? A gente não ia te deixar sem a emoção do torneio que para o Brasil e a América. Porque se você não pode ir até o estádio, a gente leva até você. Libertadores, agora é aqui, no SBT. O lencinho tá onde, hein? Porque... Tá arrepiado, né? Não tem como a gente não se emocionar, né? E principalmente com a importância que tem e a importância das pessoas terem acesso, né, a essas competições, a toda a emoção que envolve isso e o SBT proporcionar a todos os nossos telespectadores, não tem o que dizer, né? Olha, muito legal. Estamos juntos a partir de agora, você também joga no nosso time. É ou não é? Muito obrigado, Jeremias. Para terminar, olha aqui, ó, essa eu não podia deixar escapar, tá? Tem uma última, que tem que saber falar espanhol, logicamente. Aí teve um colega que foi preencher a ficha e lá tem apelido, né? Que é o sobrenome. E ele botou Mondongo. Boa. Essas são as histórias que vêm junto, né? Acontece. Tem que fazer um programa só com as histórias do Glauco. Tem que fazer no mínimo uma live, hein? O que tu acha, hein? Vamos lá. Muito bem. Uma live de umas 3 horas. Então, semana que vem, portanto, aqui só pra gente bater o martelo, Inter e Grêmio pela Libertadores, transmissão aqui do SBT da Libertadores da América. Um grande abraço, Jeremias Werneck. Até daqui a pouco, Glauco Paza. E nós falamos para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Aliás, no dia de hoje, né, nós estaríamos começando até mesmo no meio, né, de algumas das tradicionais festividades de setembro aqui no estado. Junto à saudade vem a certeza de que este momento ele vai passar. E está passando, sabia?
Para todos os momentos, nós temos uma dica especial, nós da Zezé, que são os biscoitos da Zezé. E essa marca genuinamente gaúcha, que sempre preparou belíssimas homenagens ao nosso estado no mês de setembro, com intervenções na rua, de gaita, de dança, canto. E para deixar esse momento mais gostoso e não perder a tradição, a nossa dica é caprichar no chimarrão, preparar a playlist, né, com as músicas gauchescas preferidas. E para acompanhar, não deixe, né, de faltar o mignon, o pão de mel. Olha só que delícia, gente, hein? Um pão de mel. Já pensou? Que delícia. O folhado salgado ou o folhado doce. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. E é uma família, assim, que a gente tem o maior orgulho há mais de 50 anos. Família que veio lá de Portugal e construiu tudo isto aqui. E mais do que isso, né? Tem todas essas ações ligadas às tradições, ligadas à família. É uma coisa espetacular. Aí, mas olha aqui, só! Ganhei uma caixa, dei para várias pessoas e sobrou ainda. Eu queria dormir dentro, que nem um gato. Olha o que sobrou para mim, ó. Olha o que sobrou para mim, ó. O pão de mel, esse aqui, ó. Mas eu te dou mais, não te preocupe. Que legal. Um beijo para toda a família Zezé, que a gente tem um carinho muito grande, uma admiração por todas as ações que fazem. Não é apenas uma empresa, é, de fato, uma grande família. Muito bem, gente, atenção, meio-dia e... Cadê a hora certinha? Meio-dia e 19 minutos. Olha só. A pandemia, ela está desacelerando aqui no estado, tá? Isso é uma notícia muito importante. E isto é o que aponta a pesquisa que é coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, tá? E nós, daqui a pouco, nós vamos conversar, inclusive, com o professor Pedro Alau, que é o coordenador desta pesquisa inédita, né? Que está fazendo não só no Rio Grande do Sul, mas em diversos estados do Brasil. Então, daqui a pouco a gente vai conversar com ele para compreender o que isto significa, esta desaceleração. Mas não esqueçam, se está desacelerando, a gente não pode, né, achar que tudo passou e está resolvido. A gente tem que manter com todos os nossos cuidados, mas em seguida a gente traz outros detalhes e informações. E atenção, violência na Serra Gaúcha. Olha só a imagem aí dos criminosos atirando e tentando entrar em uma residência. Glauco Paz explica pra gente o que aconteceu lá na Serra Gaúcha. Pois é, este flagrante foi feito nesta madrugada na cidade de Bento Gonçalves, André. Homens armados chegam atirando contra esta casa e tentam até entrar por uma das portas, mas como não conseguiram, foram embora. Logo depois do fato, a brigada começou a procurar esses homens que apareceram tentando aí fazer esse ato de entrar na casa e disparando esses tiros aí. 2 homens foram encontrados em Caxias do Sul, um de 19 e um de 17 anos. Com eles estavam as armas usadas que aparecem aí nessas imagens aí. O maior foi preso, o menor assinou um termo e foi liberado. Os outros homens que aparecem ainda não foram localizados. Segundo a polícia, o motivo dos disparos é a tentativa de delimitar espaço por causa da disputa pelo tráfico de drogas. Sempre essa questão no centro da violência, né, André? E daqui a pouco, isso aconteceu em Bento, certo? E daqui a pouco nós vamos falar de uma operação que teve hoje, a Operação Carga Pesada, que também foi, né, em Bento Gonçalves, não foi em Bento? Essa operação que aconteceu, carga pesada, foi Venâncio Aires, perdão. Mas assim, ó, ali, Venâncio Aires, Bento Gonçalves, essa proximidade geográfica que tem ali a serra com a região do vale ali do Rio Pardo, o que a gente observa muito é o crescimento do tráfico de drogas, porque essa operação que teve em Venâncio também teve relação, né, com tráfico, que é o tráfico de drogas, que aí roubo de cargas, está tudo ligado ao tráfico. E esses criminosos ali que tentaram entrar nessa residência lá em Bento, na Serra. Essa região, os moradores, já há muito tempo, Glauco, vem pedindo mais atenção, porque a criminalidade não é só a região metropolitana. O crime organizado está agindo muito na cidade de Bento Gonçalves. A gente já fez outras reportagens, inclusive constatando através da polícia de que há falta de estrutura. Reclamação explícita, inclusive, dos policiais de que há falta de estrutura porque o crime cresceu assustadoramente, André. Muito bem, daqui a pouco voltamos com outras informações na área policial, meio-dia e 22 minutos. Eu tenho um recado para vocês da operadora TIM, que está com ofertas especiais e descontos imperdíveis. Confere só. No TIM Controle, os aparelhos da nova linha K da LG estão saindo a partir de, sabe quanto? R$ 949 à vista ou em até 12 vezes sem juros.
e você ainda tem muita internet com Facebook, Instagram e WhatsApp, dá para acreditar na TIM, você pode acreditar. Então não perde tempo e vai até uma loja da TIM e aproveite os aparelhos da nova linha K da LG a partir de R$ 949 à vista ou em até 12 vezes sem juros. Descubra o seu jeito favorito de usar 4 câmeras e compartilhe nas redes sociais. As lojas TIM estão atendendo, seguindo todas as orientações de prevenção ao Covid-19. Venha ser TIM Controle. Saiba mais em tim.com.br. E atenção, depósitos de lojas e cargas de cigarros eram alvos preferidos de uma quadrilha que eu falei agora há pouco, que atuava aqui no Rio Grande do Sul. Os assaltantes eram muito organizados e bem armados. O bando foi alvo de uma operação da Polícia Civil. Hoje de manhã, a gente vai agora... Temos a reportagem? Temos a reportagem indo na tela, todos os detalhes. Com fuzis e roupas da Polícia Civil, a quadrilha atacava em bando. Eram pelo menos 8 criminosos. Esse assalto aconteceu em julho do ano passado em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. Antes da ação, o gerente foi feito refém. No carro dele, os assaltantes foram até o depósito e atacaram. Outras 6 pessoas foram rendidas pelo grupo. Celulares e notebooks foram roubados. Uma quadrilha altamente organizada, sempre crimes com pelo menos 8 a 10 indivíduos, uso de armas longas, fuzis, e que acreditamos que é responsável por alguns fatos aqui no Rio Grande do Sul, né, incluindo aí, talvez de maior destaque, um roubo às lojas Becker, em Venâncio Aires, no ano de 2019, em que invadiram o centro de distribuição, roubo de alguns milhões de reais em mercadoria. A última ação da quadrilha foi no mês passado. Um caminhão com cigarros foi roubado. Só que a polícia conseguiu localizar o veículo e recuperar a carga. Para interceptar os caminhões, o grupo simulava barreiras policiais e da Receita Estadual em rodovias. Quando o motorista parava, era rendido pelos assaltantes. Para impedir o rastreamento por GPS, eles usavam um bloqueador de sinal. O equipamento foi localizado na casa de um dos membros da quadrilha. 2 integrantes do grupo foram alvos da operação da Delegacia de Roubo de Cargas da Polícia Civil dessa manhã. Uma das prisões aconteceu em São Leopoldo, quando o criminoso saía de casa. Outros mandados foram cumpridos em Novo Hamburgo e Portão. O líder da quadrilha não foi localizado e é considerado foragido. A maioria deles já tem antecedentes graves por roubos, né? O líder da quadrilha, que acreditamos ser o líder, né, é um indivíduo que já há mais de 20 anos frequenta aí o meio criminoso. Ele fazia parte, inclusive, da quadrilha do Seco, né? Ele iniciou com questão de ataque a banco, carro forte. Meio-dia 26 minutos, atenção, chamado do centro de Porto Alegre. Lucas Abate, tem protesto neste momento. O que acontece por aí no centro da cidade, Lucas? Agora ao vivo, né? A gente viu a reportagem do Lucas, agora falando ao vivo com a gente. Tem protesto, André, de merendeiras e faxineiras terceirizadas da Prefeitura de Porto Alegre, de escolas, estão protestando contra atraso no salário e também de demissão sem rescisão. Daqui a pouco a gente retorna aqui do centro de Porto Alegre ao vivo com mais detalhes sobre esse protesto. Muito bem, tá aí, portanto, o protesto acontecendo nesse momento no centro de Porto Alegre. Daqui a pouco o Lucas traz outras informações. Muito bem, meio-dia 26 minutos. Meio-dia e 26 minutos, agora a temperatura é de 20 graus nesse momento e eu já quero chamar a atenção para vocês que deve retornar a chuva ao Rio Grande do Sul a partir do final da tarde. Entre 18 e 19 horas já deve chover e tem riscos de temporais, principalmente no norte do estado, onde a temperatura na tarde de hoje deve chegar a 32, 33 graus. A partir da chegada da chuva, a gente vai ter muita umidade durante o final de semana e ainda não se descarta a possibilidade de temporais em algumas regiões, tanto sábado quanto domingo. E na segunda-feira, o frio retorna ao Rio Grande do Sul. Portanto, assim, uma rápida informação a respeito da previsão do tempo. Hoje a gente vai ter esse dia abafado, né? Temperatura agora de 20 graus, mas por causa da umidade. E aí então depois, a partir das 5, 6 da tarde, começa a chuva aqui na região metropolitana. Muito bem, olha só, câmeras de segurança mostram o momento do roubo de um carro que aconteceu em Bento Gonçalves, na Serra. Só que o bandido, ele se aproveita de pessoas simples, né? No momento de distração, o Glauco vai explicar pra gente nessa imagem. É um ladrão da old school, da velha escola, viu? Olha o que ele faz, rouba carros de pessoas
simples. Ele só vai nesses carros mais antigos. A imagem mostra um homem na volta de um Gol Prata que está estacionado, né? Ele tenta abrir o carro, você está vendo na imagem aí, possivelmente com uma chave micha, aquela chave mestra, né? Só que ele não consegue. Depois vai em direção ao Chevette, que está mais atrás. Possivelmente com a mesma chave, daí ele consegue abrir a porta do motorista, depois faz uma espécie de ligação direta ali e se manda, dá a partida e vai embora. Isso aconteceu na Travessa Itaqui. E olha só, André, conforme os relatos de moradores nas redes sociais, esse homem já vem atacando várias vezes na região, sempre com o mesmo objetivo: pegar esses carros aí, que geralmente são de pessoas mais simples, que não têm seguro, o prejuízo fica realmente com o proprietário. Que coisa, né? Eles não perdoam nem os carros mais antigos, André. Não, e outra coisa, do jeito que nos dias de hoje tem muito carro antigo circulando e também há falta de quê? De peças. Então, assim, o que vão fazer com o carro antigo? O que muitas vezes fazem? Desmancham, né? Desmancham e aí usam, então, essas peças para revender. Agora, um detalhe, a cidade, Bento Gonçalves. Falávamos há pouco. Exatamente. Falávamos há pouco de Bento Gonçalves. Por isso até eu cheguei a confundir, porque tinha aquela operação carga pesada, que eu achei que era Bento. Não, ali era Venâncio Aires. Mas eu sabia que tinha mais um outro assunto em Bento, que era esse caso aí, que nós mostramos há pouco o tiroteio na frente de uma casa, que os criminosos chegam e armados começam a atirar. Aliás, foi nessa madrugada, né? E aí agora a gente mostrando esse roubo deste carro, um modelo antigo, que muita gente se pergunta, mas o que fazer com isso? E certamente o Guilherme Roquette, que é o nosso colega especialista em carros, deve concordar com isso, porque ele sabe que modelos mais antigos há uma dificuldade de encontrar, há mais carros antigos também circulando, e por isso que daqui a pouco, né, a gente não sabe bem o uso, mas usar para algum crime que precise velocidade, eu acho meio difícil um carro que já tem aí pelo menos 50 anos. Então, provavelmente, deve ser colocado para repassar as peças para vender. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Em seguida, nós vamos falar sobre a pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Já estamos fechando o contato com o reitor Lau, lá da Universidade Federal lá de Pelotas. E ele que coordena essa pesquisa sobre o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul e parece que há uma estabilidade. Em seguida, a gente já vai conversar com ele. E nós vamos falar daqui a pouco também sobre o auxílio emergencial, né? Quem pode receber o benefício, né, oferecido aí pelo governo do auxílio emergencial. E amanhã, sábado, dia 12, muitas agências vão abrir das 8 ao meio-dia. E se você tiver acesso à internet, você vai ali ter todos os detalhes de todas as cidades em que há agências abertas justamente para atender as pessoas com dificuldade com relação ao auxílio emergencial. Muito bem, falamos agora sobre a pandemia do coronavírus. Segundo a pesquisa, está desacelerando aqui no nosso Rio Grande do Sul. É o que aponta, pelo menos, né, a 8ª etapa da pesquisa que é coordenada pela Universidade Federal de Pelotas. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o reitor, o professor Pedro Alau. Professor Pedro, boa tarde. O senhor me escuta bem, professor? Boa tarde, escuto perfeitamente. É um prazer estar aqui mais uma vez para conversar sobre os resultados da pesquisa que a Universidade Federal de Pelotas está liderando. Professor, antes de mais nada, eu tenho acompanhado desde o início esse trabalho, que é um trabalho pioneiro. Parabenizar o senhor e toda a sua equipe, que começaram, né, pelo Rio Grande do Sul e depois se espalharam por outros estados do Brasil, com muitas dificuldades, inclusive, né, com a própria equipe sendo agredida em diversas oportunidades, pessoas que não aceitavam, ou não queriam, ou se assustavam, enfim. Foi um período bastante difícil, pelo menos lá no início, mas de qualquer forma mostra um trabalho exemplar feito por toda aí a equipe da Universidade Federal de Pelotas. Parabéns. O que eu pergunto para o senhor é o que o senhor pode, que boa notícia o senhor nos traz a partir desta 8ª etapa da pesquisa, professor? Bem, a boa notícia é a gente já está chegando nesse período de desaceleração da pandemia. O que significa essa desaceleração? Eu costumo usar a analogia da Fórmula 1, mas sendo aqui no Rio Grande do Sul, vamos usar a analogia dos passos do cavalo, né? Certo. Se o cavalo estava galopando, ou seja, o vírus estava crescendo de forma rápida, agora ele está trotando. Então, está diminuindo a intensidade. Claro que o vírus ainda segue circulando no estado, ele segue fazendo vítimas, infelizmente, mas a velocidade de transmissão diminuiu no estado do Rio Grande do Sul,
o que daqui a algumas semanas vai fazer com que os números no Rio Grande do Sul comecem a cair, como já caíram em vários lugares do Brasil. Então é uma boa notícia, não deve ser comemorada por 2 motivos. Primeiro, por respeito a todas as pessoas que infelizmente perderam a vida, e segundo, para que a gente não comemore um resultado e acabe relaxando nas medidas de distanciamento. Mas é sim uma boa notícia que o povo gaúcho estava precisando receber e felizmente agora os dados da pesquisa trazem essa boa notícia. Então, se a gente olhar para aquela curva, nós estamos já então no momento, a curva foi subindo, né? A linha foi subindo e está no momento do platô. Então é o chamado platô, é isso, professor? Eu diria que no platô já começando a descer, não é no platô, já é o começo da descida. Aquela curva que parece uma montanha, a gente está descendo agora, começando a descer. Claro que, infelizmente, é um caminho, então nós não vamos descer e no final de setembro vamos ter descido tudo, infelizmente. Até quando vai? Para outubro, novembro, mas já estamos na descendente. Deve ir até novembro, então, professor? Deve ir até ter vacina, mas o número diário de casos e o número diário de mortes tende a diminuir ao longo de setembro, ao longo de outubro. Lá em novembro nós já podemos estar trabalhando com números bem baixos de casos e mortes diários. Professor, nós sabemos que as grandes pandemias e epidemias, elas se consegue um controle a partir do momento do chamado de rebanho, como é que chama? A imunização. A imunidade por rebanho, de rebanho. E isso é quando atinge mais de 50% da população, ou seja, mais de 50% da população teve contato com o vírus. Em outros países, no caso do coronavírus, essa imunidade de rebanho, ela se percebeu com cerca de 20%. Me parece que até na Espanha foi menos, foi cerca de 10%. Eu pergunto para o senhor aqui no Rio Grande do Sul, qual é o percentual que nós estamos para a gente ter uma noção a respeito? Não. Aí a minha posição é um pouco divergente do que alguns colegas têm falado. Por exemplo, na Espanha, que nós temos evidência aí de que 5% a 6% da população esteve infectada, os números não começaram a cair por causa da imunidade de rebanho. Eles começaram a cair por causa das medidas de distanciamento. Sim, que foram muito rigorosas lá, né? Foram super rigorosas. Aonde a gente pode falar em algo parecido com imunidade de rebanho são alguns lugares do próprio Brasil. Manaus, Boa Vista, talvez Belém do Pará. São lugares onde se tem aí evidência de que talvez 40% da população tenha tido contato com o vírus. Se a gente somar com as pessoas que não são suscetíveis a desenvolver a Covid-19, talvez nesses lugares se possa cogitar um fenômeno parecido com imunidade de rebanho ou imunidade coletiva. Na prática, para que a gente tenha convicção da imunidade coletiva, quando tivermos vacina, porque aí nós vamos injetar os anticorpos nas pessoas de forma que mais da metade da população vai ter anticorpos gerados por uma vacina. Essa pesquisa apontou alguma reinfecção, professor? Não, a nossa pesquisa, ela não é que ela não apontou, ela não tem como apontar, porque a gente não visita as mesmas pessoas. Certo. A gente visita pessoas diferentes em cada fase. Existem outros estudos, e na Espanha existe um estudo muito interessante sobre isso, que eles seguem visitando as mesmas pessoas. Aí sim pode ser avaliado a possibilidade de reinfecção. Na nossa pesquisa não tem essa possibilidade de avaliação, mas tem outros colegas, inclusive no Brasil, que estão testando isso. Bom, então a notícia, claro, a gente lamenta sim as cerca aí de 4 mil mortos gaúchos, né, e os 127 mil brasileiros, mas a notícia que o senhor nos traz é um alento, porque pelo que o senhor indica, então, nós estamos já em declínio nas infecções, naturalmente o número de internações e também de mortes deve começar a cair daqui para frente. O Rio Grande do Sul, comparado com outros estados, está em que posição, professor? Muito melhor. O Rio Grande do Sul é um bom exemplo no combate à pandemia. Se a gente pegar qualquer taxa, mortalidade por 100 mil habitantes, qualquer um desses indicadores mais confiáveis, o Rio Grande do Sul está entre os 5 estados do Brasil com menor taxa
de mortalidade, e isso é uma boa notícia. E isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu porque a população gaúcha, lá no começo, fez muito distanciamento social, porque os governantes tomaram decisões boas. Tem algumas decisões que nós discordamos, por exemplo, voltar à aula agora eu acho equivocado, mas, em geral, o governo gaúcho acertou muito mais do que errou na pandemia. Os pesquisadores ajudaram. Então, em geral, acertamos mais do que erramos e, por isso, temos um bom resultado. O senhor toca numa questão muito importante que nós estamos discutindo aqui já todos os dias a respeito da volta às aulas, né? E eu mesmo dizia, os pais estão precisando de um conforto, porque os pais, né, não somos especialistas, então a gente ouve uma opinião daqui, ouve uma opinião dali, quer dizer, é muito preocupante. Então, o senhor acredita que não deva ter o retorno às aulas agora? Eu não sei em que condições que o senhor fala isso, que seria esse retorno, mas o senhor acha que corremos o risco de essa curva, ao invés de cair, voltar a subir, então? Acho que corremos. Eu já conversei sobre isso com o governo do estado, já me manifestei em outras oportunidades. A volta às aulas, para mim, ela tem um papel parecido com a volta da torcida no jogo de futebol. Na aula vai ter aglomeração, especialmente com as crianças. Não tem como evitar isso. E a nossa pesquisa mostra que criança pega tanto o coronavírus quanto adulto. Então, na minha perspectiva, volta às aulas é uma pauta para outubro, não é uma pauta para setembro. Se os números se confirmarem caindo ao longo do mês de setembro, como a nossa pesquisa sugere hoje, talvez outubro dê para conversar sobre volta às aulas. Voltar às aulas em setembro, na minha percepção, é uma precipitação que não precisávamos cometer como Estado. Porto Alegre está pensando justamente nesse retorno, né? Agora, Porto Alegre deve decidir nos próximos dias a respeito disso. E eu sei que no Rio de Janeiro, hoje, através de uma medida liminar, também as aulas foram suspensas, né, lá no Rio de Janeiro. Justamente, eu ouvi agora há pouquinho, não sei detalhes, mas as aulas também suspensas, pelo menos neste momento, lá no Rio de Janeiro. Professor, a gente que vai encerrar agora, quero agradecer mais uma vez a sua participação, mas o que o senhor nos traz é um alento e, ao mesmo tempo, essa preocupação do retorno às aulas aí, e a gente deseja que a pesquisa possa continuar em novas etapas aí. Vocês tiveram apoio também privado, né? Teve apoio federal, apoio privado, e a gente espera que ela continue, principalmente porque já está entrando numa fase aí de sentido final, né? Não final da pandemia, porque enquanto não tiver vacina, o vírus continua, mas é uma etapa muito importante agora de se continuar essa pesquisa, né? Exatamente. Na verdade, o que a gente teve uma reunião do grupo de pesquisa hoje pela manhã, e o que a gente está dizendo é o seguinte: a gente tem, diferente de qualquer lugar no mundo, a gente tem o filme completo. A gente começou quando quase não tinha coronavírus no estado. A gente viu subir, a gente viu começar a cair, e se a gente não tiver as próximas fases, nós vamos ter um filme que não vai ter o fim. Então, a gente está tentando, o governo está tentando, a gente está se mobilizando aí para conseguir fazer pelo menos mais 2 fases, e aí a gente poder dizer que tem um filme completo de como que a epidemia chegou aqui no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor Pedro Alau, reitor da Universidade Federal de Pelotas. Uma boa tarde para o senhor. Muito bem, bom dia em 41 minutos. Atenção, vamos chamar novamente o colega Lucas Abate, do centro de Porto Alegre, por causa de uma manifestação que aconteceu agora há pouco aí no centro, não é mesmo, Lucas? Isso, André, o grupo já está dispersando agora, mas esse protesto foi de merendeiras e faxineiras terceirizadas que prestavam serviços em escolas municipais de Porto Alegre. Elas alegam que são mais de 900 profissionais, 960 profissionais que trabalhavam, mais de 700 foram dispensadas, demitidas agora durante a pandemia, e elas relatam que não receberam qualquer tipo de rescisão. Foram demitidas, não receberam o FGTS e nem mesmo os 40%. Então, estão fazendo essa manifestação em frente à Secretaria Municipal de Educação, pedindo uma intervenção da Prefeitura, já que a empresa que fez o contrato, a Multiclean, ainda não recebeu essas trabalhadoras e também não prestou qualquer tipo de esclarecimento para elas. A Prefeitura ficou de receber novamente alguns representantes na próxima terça-feira para tentar intervir nessa situação e entrar em um acordo entre todas as partes. A gente já tentou contato
com a empresa, André, e seguimos aguardando um posicionamento. E elas estão aí, estão agrupadas aí, são quantas que participaram desse manifesto? Há pouco tinha mais gente participando, né, Lucas? Cerca de 40 trabalhadoras, André, vieram até a Rua dos Andradas, tá? Agora eles estão um pouquinho mais longe da Secretaria Municipal de Educação. Uma parte do grupo, representada por um advogado, entrou no prédio, tiveram uma rápida reunião com representantes da SMED, onde houve essa manifestação da Prefeitura, dizendo que eles estão agora protestando contra a empresa, lamentando, né, a empresa Multiclean, que é responsável pela contratação e ainda não pagou a rescisão. E elas pediram a intervenção da Prefeitura Municipal de Porto Alegre para tentar entrar em um acordo. Muitas estão lamentando aqui, André. Disseram que tem R$60 apenas no FGTS, que estão passando bastante necessidade, porque já são mais de 2 meses sem salários e também qualquer tipo de rescisão. E não podem pedir o auxílio justamente porque tem vínculo, né? É justamente isso que eu ia falar, André. Elas estão no limbo, porque não tem como pedir o auxílio, não recebe aquilo que tem direito. Uma coisa é a crise. Outra coisa... Se aproveitar da crise. Os direitos que são imutáveis. Mas tem gente que se aproveita, né, Glauco? Não sei se é o caso aqui, mas... Né? É um absurdo. Mas é o momento que tem que resolver a vida dessas pessoas aí. Aliás, daqui a pouco vamos falar sobre auxílio emergencial, né, Lucas? Daqui a pouco trazer informações, inclusive agências da Caixa Econômica Federal que estarão abertas amanhã aqui no estado, certo? Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Daqui a pouco a gente fala do auxílio e também do saque do FGTS. Combinado, até daqui a pouco. O Glauco vai ficar comigo porque o Tribunal de Justiça Gaúcho decidiu que todos os 4 réus do caso da Boate Kiss vão ser julgados juntos em Porto Alegre, ainda sem data definida, né, Glauco? Isso, André. As defesas de Elisandro Spor, Mauro Hoffman e Marcelo Jesus dos Santos já haviam conseguido o desaforamento do júri, ou seja, a transferência do julgamento de Santa Maria para Porto Alegre. Os advogados alegaram que haveria parcialidade dos jurados caso o júri acontecesse na cidade do incêndio, ou seja, em Santa Maria. A pedido do MP, agora, foi aprovado também o desaforamento do julgamento do produtor Luciano Bonilha Leão. O júri dele chegou a ser marcado para março do ano passado, em Santa Maria. Não, ou melhor, março passado, não do ano passado. Isso. Março deste ano mesmo, em Santa Maria. Mas acabou sendo suspenso. Os 4 são acusados pela morte de 242 pessoas e mais de 600 tentativas de homicídio. Um caso realmente que vai ficar na memória por muito tempo, infelizmente, e esta novela do julgamento ainda se estende. Esse termo é tão estranho, né? Desaforamento. É como disse o Glauco, é quando se troca, né? De comarca, né? Do local de julgamento, porque eles acreditam, né? Que o julgamento em Santa Maria, ele poderia sofrer algum tipo de intervenção pela própria pressão da população e por isso o pedido para que não fosse realizado lá em Santa Maria. Primeiro, eu acho que era só o Kiko que tinha conseguido, né? Exatamente. É a questão, o que eles chamam de contaminação emocional, né, André? Até porque a cidade ainda vive o impacto de tudo que aconteceu e a alegação de que isso não pode influenciar no julgamento em si. Muito bem. Agora, deixa eu só... Pode tirar a imagem aí da Boate Kiss, já que nós estamos falando em tragédia, eu só não quero deixar passar em branco, porque eu lembrei há pouco, hoje é o 11 de setembro, né? 19 anos da tragédia das Torres Gêmeas, né? Que coisa, o tempo passa de maneira muito rápida. Só que lá as coisas foram, né, foram mais céleres. Hoje nós temos um monumento no local onde tudo aconteceu, várias ações de segurança desencadeadas depois daquilo. Aliás, a vida mudou completamente, né, André? Vide o que a gente sofre para entrar num voo, por exemplo, que acontece nos aeroportos, né? Mas por uma questão bem explicada, né? Sabe que a minha... Todos nós nos lembramos o que fazíamos no momento desse acidente, né? Desse ato de terror. E imagine, 19 anos já. Mas comigo aconteceu diferente naquela época não tinha internet, né? E naquele dia eu estava em Jerusalém, eu estava em Israel acompanhando um grupo de prefeitos. Então e lá são 6 horas adiantado. E quando aconteceu isso por volta de 10 da manhã, ela já era 3, 4 da tarde. Eu sei que eu só fui saber do que aconteceu à noite lá.
Então, eu tenho isso na memória, porque foi bem diferente daqui, que todos acompanharam, aquele primeiro avião que bateu. Eu soube da notícia de uma vez só. E, inclusive, fiz depois reportagens de lá, em nível nacional, porque não tinha correspondente naquela época. Eu lembro disso aí, André. E pude também vivenciar toda aquela pressão de aeroportos fechados. Eu fiquei 3 dias trancado em Israel porque a gente não podia sair, né? E ao mesmo tempo também eu consegui conviver com as pessoas que eu conversei, era um período que havia muitos atentados lá dentro de Israel. E eles comentaram, isso é o que vocês estão sentindo hoje, esse medo constante é o que a gente sente, né, diariamente. Imagino. Olha só aí a imagem, né, dessa tragédia, esse ato terrorista aí que não sai da nossa memória, completando hoje, portanto, 19 anos já. 19 anos. Tem muito material bom na internet a respeito desse acontecimento histórico que vale a pena conferir, viu? É verdade, tem sim. Vários fatos extremamente curiosos. Obrigado, Glauco. E atenção, meio de 48 minutos, olha só, um casal que poderia ter o sobrenome de Solidariedade. Não há dúvida disso. Vila Nazaré, Vila Fico, Vila dos Sargentos, Vila Jardim e Campo Novo são algumas das comunidades que têm a sorte, a bênção de serem ajudadas diariamente por pessoas que têm doado muito mais do que se pode ver. Nós estamos na residência do Renan e da Denise. Eles têm um movimento chamado Corrente do Amor. Como é que surgiu Corrente do Amor? Tava chuviscando a noitinha e eu fui aqui no posto comprar pão. Quando eu cheguei ali, eu me deparei com uma moça, com uma criança, e elas estavam mexendo no lixo. Aí eu voltei e perguntei o que ela estava procurando. Ela estava procurando alimentos e aquilo me doeu demais. Eu voltei, comprei 20 pães no posto e 2 caixas de leite, que era o dinheiro que eu tinha na hora. A partir dali eu não parei mais. Já foram distribuídas mais de 900 cestas básicas, material de higiene, roupas e utensílios domésticos. Doações que a gente pega do pessoal que liga para nós, né? E as doações que também a gente faz, né? A gente sai para doar, sai para dar comida, sai para dar roupa. Queria que tu me comentasse sobre essa imagem aqui. Esse vídeo aí é na Vila Nazaré e me deparei com essas 2 crianças, né? Mostra a casa de vocês, por favor, pra tia. Meu Deus do céu. É uma emoção muito grande quando eu consigo ajudar, dar comida, principalmente comida. E se você acha que acabou, se enganou. A 3 quadras de casa, eles alugaram essa garagem aqui, ó, que serve como um depósito, onde é guardado eletrodomésticos, móveis e vários utensílios. Tem massa, bolacha, arroz, farinha, feijão, tem tudo. Por alguns dias vai dar para quebrar o galho. Por uma semana dá. Por uma semana eu faço janta e não faço almoço. A gente esquenta o que come, faz almoço, não faz janta. Mas já vai dar para quebrar o galho. Mas, graças a Deus. E assim então? E assim eu vou. Então, a ajuda seria fundamental, é fundamental para mim dar continuidade nesse projeto. E a gente que está fazendo a diferença, sim. Tá vendo? Então vamos colaborar, vamos participar. Tem muita gente que está precisando e pra gente tem coisas simples que são coisas simples, mas que para essas pessoas fazem toda a diferença. Obrigada. Coraçãozinho pra vocês. Tem pessoas que têm essa dádiva, né? Esse poder de ajudar sem querer nada em troca. É incrível isso, né? Pessoas abençoadas. No Facebook tem todas as informações, né? Quem quiser e deve ajudar, né?
Porque esse pessoal aí, cada um, quem puder ajudar um pouco, esse pessoal reúne tudo e faz a distribuição para quem precisa. Aquele trabalho de formiguinha que a gente diz, né, Glauco? E ter pessoas que fazem esse trabalho porque eles já juntam, eles sabem para quem tem que entregar, quem mais precisa. Então lá no Facebook tem todas as informações para quem puder ajudar. Muito bem, olha só. Um criador ilegal de pássaros foi multado em mais de R$500 mil. Aonde foi, Glauco? Foi numa cidade chamada Santa Clara do Sul. A Polícia Civil encontrou 200 pássaros silvestres, sendo que 38 eram animais em risco de extinção. A apreensão aconteceu em junho. O criador comprava os animais e anilhas, que são aqueles identificadores, né, que são colocados nos animais. Ele adquiria, inclusive, animais mortos. Olha que absurdo, André. Animais mortos para usar estas anilhas em outras aves silvestres capturadas na natureza. Dessa forma, as aves eram comercializadas como se fossem de criadores legalizados. Muitas aves estavam em condições precárias, vítimas de maus tratos, algumas eram cruzadas com outras espécies, o que pode causar sérios problemas no meio ambiente, né? Obviamente que esse local não tinha licença para funcionar. O criador vai ter que pagar exatamente R$ 553.790,91. Mas não para por aí. Ao que tudo indica, ele pode ser denunciado também por crime contra o meio ambiente. As aves, as sobreviventes, foram tratadas e 124 animais foram soltos, André. Gente, para quem está chegando agora, meio de 54 minutos, nós estamos mostrando aí, olha só, que imagem, hein, Glauco? Que imagem da liberação desses animais aí. Eu vejo um cardeal. O cardeal que a gente costuma, quando vai para a fronteira, né? Quando vai lá para a terra do Guilherme Roquette, lá para Jaguarão, a gente enxerga na beira da estrada eles comendo o que cai dos caminhões, né, de cereais, eles estão por ali. São animais belíssimos, mas antigamente até se tinha dentro de casa, se tinha em gaiola, mas não pode mais, é proibido. E que imagem de ver esses animais aí, o pessoal abrindo a gaiola e eles levantando o voo, né? E que olha recado, a imagem André, da liberdade, exatamente. E que recado para aqueles que pensam, não dá nada. Não vai dar nada, crime ambiental, não tem punição. Olha, eu vou repetir o valor, tá? R$ 553.790,91, tá? Se não doer na consciência, vai doer no bolso. Esse aí, Glauco, aquele pássaro que apareceu ali, mostra ali a imagem daquele pássaro, acho que até com machucado, né? Nitidamente. Sim, muitas aves maltratadas, maltratado. Bom, de tirar de animal morto, colocar em outros animais, com que técnica faziam isso, né? Essa anilha, que é um metal que se coloca na patinha. Esse ali, ó, chegou a... Tem um que voou e ele não conseguiu ele não conseguiu levantar voo. Ele sai da gaiola e fica ali quietinho se recuperando, para tu ver como... Há o risco, né, André? Eles foram tratados, mas alguns podem não sobreviver na natureza, devido ao muito tempo que eles estão presos, né? Olha, então, de repente, ali, podem não sobreviver. Tá aí as anilhas que eles tiravam dos bichos que tinham morrido para colocar, aliás, faziam o contrário. Eles colocavam em animais mortos, provavelmente, para poder deixar o animal vivo livre, sem ter essa que é um rastreador. Eles tiravam do animal morto para usar em outro que foi capturado da natureza. Entendi. Para dar a ideia de que era legalizado. Perfeito. Entendi agora. Entendi o raciocínio. Tá aí o cardeal levantando o voo. E como tem esse cardeal aqui, eu acho que ele é da região do Pampa, né? É do Pampa. E que bom ver esses animais levantando voo e espero que consigam, né, se readaptar à natureza. Muito bem, vamos falar do auxílio emergencial, gente, porque tem dinheiro na conta para os nascidos em maio. Sobre isso a gente vai conversar agora com o Homem Caixa Lucas Abate e também com o Glauco Paza, que são os nossos especialistas no auxílio emergencial, não é verdade? Lucas. André, tem dinheiro na conta e tem saque liberado amanhã, então vamos por partes. Primeiro, a liberação do valor do saldo, crédito na conta para os aniversariantes de maio. Já acontece nesta sexta-feira, portanto, as pessoas que são aniversariantes de maio já estão no aplicativo Caixa Tem com 600 ou mais dinheiro ainda. Mais dinheiro ainda por quê, André? Porque gente que teve o pagamento retido em outros ciclos
ou que teve a aprovação do cadastro depois do prazo, entrou nos últimos lotes, pode receber mais de uma parcela dentro desse mesmo ciclo. Então, um valor mínimo de R$ 600 para essas pessoas, para os nascidos em maio. Movimentação, primeiro apenas no aplicativo Caixa Tem, pagar boleto, pagar conta, não pode ainda fazer saque ou transferência. Aí agora a gente vai para o segundo calendário, o calendário de saque e transferência. Amanhã a Caixa libera essa operação da parcela anterior para os nascidos de outubro e novembro. Amanhã, sábado, 31 agências da Caixa vão abrir aqui no Rio Grande do Sul para atender esse público, para as pessoas que quiserem já tirar em espécie o valor da parcela anterior, isso para os nascidos de outubro e novembro, André. De outubro e novembro, a partir então de amanhã, né? Isso, Lucas? A partir de amanhã, né? São 7,6 milhões de beneficiários nascidos em outubro e novembro, portanto, poderão sacar o benefício. O André. Agora para o pessoal saber, depois fala para a gente, Lucas, como é que o pessoal descobre qual agência vai estar aberta. Diga, Glau. A reclamação de quem recebe o auxílio é que o valor diminuiu e a cesta básica aumentou, né? A gente está vendo aí toda a polêmica, o preço do arroz lá em cima, outros gêneros alimentícios. O governo promete dar uma revisada na questão da importação, já fez isso inclusive com a alíquota em relação ao arroz. Por quê? Porque não tem como aumentar o auxílio. Então a questão é tentar controlar alguma coisa ali na cesta básica. É, o pedido que foi feito, né, do governo para que os supermercadistas não diminuam, né, a margem de ganho. Essa questão do arroz, e aí não é só o arroz, tu vai olhar o arroz, é o feijão, é o óleo de soja, mas no caso do arroz teve um período que os produtores de arroz estavam com uma defasagem muito grande e eles se recuperaram agora, de pouco tempo para cá. As exportações aumentaram, o pessoal está mais em casa por causa da pandemia, o consumo de arroz aumentou. E nós não temos mais no Brasil os chamados estoques que o governo tinha para regular. Inclusive, uma grande quantidade foi para Beirute numa doação que foi feita, né, depois da explosão lá no Porto e que foi tirado desse depósito regulador que o governo mantinha. Mas é uma prática que ela não foi mais adotada. Resumo da ópera. Eu ouvi a ministra Tereza Cristina falando ontem da agricultura e abastecimento. Isso vai se prolongar por mais alguns meses até que haja normalização. Tu mesmo falaste que o governo brasileiro está comprando arroz dos Estados Unidos e também de um outro país, não sei se é Índia, Tailândia, mas até chegar esse arroz vai ser lá em dezembro. Então nós vamos ter que conviver assim. Agora, vai ter que ser cada um controlar e reclamar, porque tem locais que estão cobrando 5 quilos 50 e 53 reais. Tem que... 5 quilos de 15, tem lugar que foi para quase 50. Olha a diferença, né? Se você tem dúvidas, André, sobre quais agências vão abrir, e muita gente tem dúvidas, porque são mais de 700 em todo o país, mas aqui no estado só 31, você pode procurar lá no site da Caixa. O endereço é fácil ali, vai caixa.gov.br/atendimento, vai ter a relação ali de todas as agências que vão estar abertas aqui no Rio Grande do Sul. A gente vê ali, ó. Eu repito aí, são 31 agências, tá? Porque a Caixa fez aí um mutirão, vem fazendo já nos finais de semana, né? Não é raro atender nos sábados, só que não dá realmente para manter o atendimento normal. Então, neste caso, 31 agências novamente abertas e você confere lá no site da Caixa, é tranquilo, é fácil. Ali a gente preencheu, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vai ter da Aberta dos Morros, lá na Doutor Hermes Pacheco, na Açorianos, na Rua Coronel Genuíno, Alto Petrópolis, na Avenida Protásio Alves, lá na Cis Brasil, na Otto Niemeyer, na Carlos Gomes, vai ter ali na Carlos Gomes e por aí vai, na Avenida do Forte. Nossa, é muita agência. Isso só em Porto Alegre, né? Isso só em Porto Alegre. Ô, André. Oi. Agora um alerta importante sobre a Caixa, primeiro horário de funcionamento, das 8 da manhã até o meio-dia. E também o que a gente acompanhou nos outros sábados em que houve abertura, teve muita aglomeração, muita fila. E a quantidade de pessoas que receberia era aproximadamente 4 milhões de beneficiários em todo o país. Dessa vez são mais de 7 milhões, porque são 2 meses ao mesmo tempo. Então a tendência é que tenha mais fila ainda do que o normal. Então ficou alerta para quem puder esperar um pouco mais, não vai no sábado ainda,
deixa para ir ao longo da semana. Se tiver que fazer alguma compra, faça pelo cartão de débito virtual, porque a tendência é de muita fila nas agências da Caixa. E sempre cuidando, né? O pessoal tem que ir, tem que ter os cuidados básicos de distanciamento, vai de máscara, de preferência, vá sozinho, né? Pois é, mas Evite. aí, André, aí tem a previsão de chuva e tudo isso complica, até o distanciamento com a possibilidade de chuva, né? Então, só vá em extrema necessidade. Dá para fazer pagamento pelo meio virtual, não precisa ir na Caixa. Agora, se você precisar ir, tente manter, né? Todos os protocolos, né, André? Verdade. Deixa eu só quebrar aqui um pouquinho o protocolo. Ô, Lucas, eu tô ouvindo uma flauta pan. Oi. É aí que tá... que é uma música característica, né, da América, não é? Então, para quem vai transmitir a partir de agora, né? A Libertadores da América. Então tá aí uma pequena homenagem, né, que a gente pode fazer também, o colega Lucas flagrando. Eu vou me aproximar ali, André, Isso. vamos lá. Agora, que ouvido, André Har. Hein? Que ouvido, Olha hein? só. Olha. Gosto de você. Qual é a música? Pede para ele tocar uma música peruana ou argentina. Aí forçou, né, André? Aí não, né? Vamos fazer um giro pela América, né? A música uma especial gaúcha, para ti depois aqui, André. mas esse é o som da América, não é verdade? Esse é o som da América Latina. E é o nosso som aqui, porque o que a gente tem... A miscigenação da América, André. É verdade, é verdade. Muito bem. Então tá aí, olha só, esse flagrante aí do centro de Porto Alegre, que bacana. Muito bem, a gente volta para... A gente vai conversar agora. A gente tem imagens da transmissão que está sendo feita nesse momento pela apresentadora do Masbá, Bruna Colossi, né? Que está lá no estúdio Farroupilha, ao lado do grande cantor, o Thomas. Está aí ele cantando. Acesse a nossa live, né, no nosso Facebook e curta a boa música, o bom papo e tudo que o gaúcho gosta. A gente está encerrando por aqui. Um abraço, Glauco. Um abraço a todos, aos nossos colegas. Obrigado pela colaboração na transmissão de hoje. E a você, nosso telespectador, às 19h20, segunda edição com Marcelo Chemalha. Agora fica com a música. Chega do André falar. O meu chimarrão é tudo que eu preciso pra dar alegria pro meu coração. Eu sou o gaúcho, debati bombacha, eu agradeço a Deus. Eu sou o gaúcho, sou muito feliz com o que ele me deu. Eu sou o gaúcho, debati bombacha, eu agradeço a Deus. Churrasco, uma gaita e viola, eu duvido que alguém goste mais do que eu.